Olá, vem chegando agora mais um Extracampo e o programa de hoje está muito bom, a reta final do Brasileirão vem se aproximando e a gente vai conferir a vitória do Cruzeiro diante do Botafogo e o tropeço do Galo no confronto de Atléticos. Além disso, tem também os gols da rodada, a tabela de classificação atualizada e tudo isso com a análise do melhor time de comentaristas. Não sai daí não, fica ligado que o Extracampo tá no ar. Para começar o programa de hoje, eu já quero convidar o pessoal de casa para participar conosco. Você já sabe como é que funciona, não é? Só entrar na nossa fanpage do Facebook no endereço www.facebook.com/TV Univale. E o nosso telefone também está aberto, é o 3279-5594. 3279-5594. E agora é a hora de conhecer a escalação do Extracampo de hoje. Eu tenho aqui à minha esquerda, como de praxe, Jefferson Oliveira. Que bom estar aqui de novo na bancada do Extracampo, mais uma semana, mais um final de semana de futebol e mais uma semana de alegria para nós, que o futebol brasileiro continua. Muito bem, Jefferson. Então, o que você achou do fim de semana? Gostou muito de alguma coisa? Teve algum destaque? O futebol do fim de semana foi bacana, mas não foi tudo aquilo que a gente esperava, né? O destaque ainda continua sendo a briga pelo título entre Cruzeiro e São Paulo, não passa disso. Com pouca possibilidade do São Paulo ser campeão, né? O Cruzeiro está com uma vantagem muito boa, 5 pontos, 6 rodadas faltando. É praticamente impossível do São Paulo agora tirar esses pontos para o Cruzeiro. Então, o destaque ainda continua sendo essa briga e, claro, sem deixar de contar com aquela briga lá embaixo que ainda conta com 8, 9 times ainda embolados nessa dificuldade aí. E o Criciúma, né, que praticamente entregue as moscas e enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão. Muito bem, invertendo o campo de jogo, eu tenho aqui à direita nosso calejado, velho de guerra, Nico Médios Felício. E aí, Nico, beleza? Beleza, bom dia, Vinícius, bom dia ao Jefferson, ao nosso telespectador. Uma alegria estar novamente aqui no Extracampo, nesse novo formato, né? Parabenizá-los pela nova roupagem do programa. Como destaque dessa última rodada que a gente teve fim de semana, infelizmente eu trago 2 destaques negativos. O primeiro, na minha opinião, a arbitragem brasileira que continua sendo um fiasco, especialmente no jogo do Corinthians. E o segundo destaque negativo, eu acho que o cochilo do Atlético Mineiro. Acho que não deveria ter dado essa derrapada, era um momento de decisão para o Atlético Mineiro. E claro, quando acontece uma derrota, logo em seguida a gente começa a ter notícias de bastidores. Foi o que culminou na exclusão do Jô, do Emerson Conceição e também do André do time do Atlético Mineiro. Então, alguma coisa estava errada no time do Atlético. A indisciplina volta à tona, então destaque negativo a derrapada do Atlético e também a arbitragem brasileira. E muito bem, já que estamos falando de Atlético, a gente vai começar o programa de hoje vendo como é que foi o jogo do Galo. Confronto de Atléticos, né? O Mineiro e o Paranaense na Arena da Baixada e o time do Sul levou a melhor. 1-0, a gente vê agora no VT. O Atlético foi a Curitiba e viu o Atlético Paranaense sair na frente. O gol veio logo no primeiro minuto de jogo. Paulinho Dias chutou da entrada da área. A bola desviou em Ed Carlos e enganou o goleiro Giovani. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0. Muito bem, a gente viu agora como é que foi esse jogo. E dá para definir, foi um jogo que foi sacramentado pela intensidade no começo do Atlético Paranaense. Fez um gol nos minutos iniciais e depois teve que administrar, tocar a bola e conter o Galo. Vocês veem a mesma coisa nesse jogo? Foi realmente isso que aconteceu? Né, igual a gente viu em alguns outros comentários, né, em outras emissoras, falando sobre isso, que foi mesmo. Um jogo que o Atlético Paranaense foi para cima do Atlético Mineiro, fez o gol rápido. Mas, na minha opinião, isso eu acho que é inadmissível para o Galo nesse momento. Um time que acaba de perder na quarta-feira de 2-0 para o Flamengo, ser tão omisso no início do jogo dessa forma. Não pode. Porque talvez, Nico, fosse a única oportunidade que o Atlético agora tem reais em mão de conquistar a vaga para a Libertadores. E ficou muito difícil agora, porque está atrás de Internacional e de Fluminense. Então, são 6 rodadas ainda para frente? São. Mas o time não pode vacilar assim no início, não pode, e mesmo assim ainda não conseguir fazer com que o restante da partida resultasse em gol. É complicado porque, na minha opinião,
o Atlético Paranaense, apesar de que jogando no Paraná é muito difícil enfrentá-lo, né, em seus domínios, mas não tem esse time assim tão bom tecnicamente ao ponto de vencer o Atlético Mineiro. Então, como o Jefferson citou, a derrota do meio de semana para o Flamengo, não sei até que ponto ela influenciou na performance do time do Atlético Mineiro, mas o fato é que não poderia ter perdido esse jogo, porque era um momento de chegada. Com isso, o Atlético embola com o Fluminense, com o Grêmio, com o próprio Corinthians. E aí a aspiração que poderia ser de título, apesar de remota, ela passa a ser complicada até em termos de uma possibilidade de classificação para Libertadores. Na minha opinião, o Atlético Paraná não foi tão superior, foi muito mais por falta de pegada do Atlético que ele acabou perdendo esse jogo. Muito bem, já que falamos disso, essa questão de disputa de títulos e acúmulo de jogos, o quão determinante pode ser esse tropeço somado ao cansaço para o jogo de volta contra o Flamengo na semana que vem? Aí é complicado, porque, na verdade, o Atlético se notabilizou desde a temporada passada como o time da virada. E o torcedor atleticano, ele acaba acreditando nessa mística, nessa questão de estar junto, daquele chavão, eu acredito. A gente sabe que não é sempre que esse raio vai cair no mesmo lugar. Então, o Atlético precisa, caso queira, ultrapassar o Flamengo, lembrando que o Flamengo é um time limitado, mas é o Flamengo de um estrategista chamado Luxemburgo. Então, tende a dar um nó tático no Levi Coupe, é um treinador muito inteligente. O Atlético precisa mudar totalmente a sua postura. Eu falei há pouco no destaque aqui, o fato de ter tido essa questão de indisciplina com o Jô, com o André e com o Emerson Conceição no hotel. Eles foram dispensados na noite de ontem do time do Atlético. O Jô é reincidente nisso, foi o terceiro ato de disciplina. Então não sei até que ponto tudo isso vai influenciar na performance do Atlético. Mas é preciso tomar cuidado porque tem que passar do Flamengo, caso queira salvar a temporada. Na minha opinião, a boa do Atlético é tentar atropelar o Flamengo, apesar de que é muito difícil isso. Até porque, né, a gente lembrando disso, que o Atlético vai jogar contra o Flamengo, que é muito diferente do Corinthians. O Corinthians fez um gol aos 4 minutos do segundo tempo. Eu digo que o time do Corinthians não entrou com salto alto, mas ali ele calçou o salto. Descansou. Ele descansou ali e ali ficou na posição confortável. E o Atlético, quando ele pega time em posições confortáveis, ele normalmente se dá bem e se dá muito bem, como se deu contra o Corinthians. Agora o Flamengo é diferente. O Flamengo, há muito tempo, o Flamengo não se coloca em zona de conforto. O Luxemburgo vem pregando isso dentro do Flamengo. Não estamos em zona de conforto. Tanto que agora que foi virar e falar assim, agora nós não estamos mais brigando para cair, nós saímos da zona da confusão. Importante que, Jefferson e Vinícius, que o jogador-chave daquela virada do Atlético foi o Guilherme. O Guilherme está com problema de contusão, provavelmente não vai jogar a partida de quarta-feira. Então o Atlético perde um jogador importantíssimo na armação. O Tardelli foi muito questionado na última partida diante do Atlético Paraná, até contra o próprio Flamengo, não teve uma boa atuação. É um jogador que vem tendo uma regularidade impressionante, mas tem um momento de queda. E esse momento de queda do Tardelli coincide com a ausência do Guilherme do time, que também coincide com a saída desses 3 jogadores. Tudo bem, Jô e André não vinham jogando, mas são opções de banco, seriam opções de banco. Então o Atlético vai com o time definhado, né, degringolado aí para tentar uma sorte maior contra o Flamengo. Acho muito complicado o jogo de quarta-feira. Dá para acreditar? Dá, mas o Atlético tem que fazer um jogo muito sobrenatural para tentar uma sorte melhor. Seria aquela situação não atípica, porque acontece muito em muitas temporadas e muitas ligas ao redor do mundo. Mas é aquela coisa de fazer o jogo do ano, né? De dar vida, jogar contra as dificuldades e conseguir passar. É complicado. E sem o Guilherme, que seria a última opção de armação. Um time jogar sem armadura é complicado. O problema de ainda não ter o Guilherme é você contar com um jogador igual o Luan, que é importantíssimo pro elenco, mas que tá meia boca. Que desde o jogo contra o Corinthians está meia boca. Foi substituído no intervalo por quê? Porque ele estava com 2 na coluna. Então, você já perde o Guilherme, que é o principal armador, o melhor jogador do jogo contra o Corinthians, que foi o melhor jogo do Atlético no ano. Perdeu o Guilherme. O Tardelli, depois que ele viajou, voltou do sacrifício, tem jogado no sacrifício, é o melhor jogador do Atlético no segundo semestre, porque o primeiro dele foi muito fraco. É o melhor jogador do Atlético no segundo semestre, mas agora, realmente, ele tem, nos últimos 2 jogos, jogou mal. Né? A torcida espera que agora ele jogue melhor. Mas é isso, ele está entrando num processo de declínio. Espera-se que volte.
Mas o Atlético está passando por essa dificuldade de encontrar agora a falta do Guilherme, o cansaço dos jogos e ainda encontrar com a falta do Luan inteiro. Eu acho o Luan um jogador apenas voluntarioso. Acho ele um jogador fraco tecnicamente, um jogador que vai muito assim nas águas da galera. Ele não é aquele grande jogador que o Atlético precisa. Mas ele, digamos que ele é um carregador de piano para a equipe, porque volta para marcar, vai para atacar, volta para marcar o tempo todo. Então, isso faz ainda uma importância no esquema tático do Levi Coupe, que é jogar com apenas um volante. Com certeza. A gente torce pelo futebol mineiro, né? A chance de uma final inédita entre Cruzeiro e Atlético. E é com isso que a gente vai encerrando o primeiro bloco de hoje. Vamos para o primeiro break. E na volta tem tudo sobre a vitória do Cruzeiro, uma blitz sobre o Botafogo nos primeiros minutos e muito mais. Não saia daí, fique ligado. O Extracampo volta já já.